Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Convidar a todos a fazer parte das nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, que tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do povo de Alfredo Vasconcelos e sob a proteção de Deus, declaro aberta a reunião. A secretária irá fazer a leitura da pauta do dia e, posteriormente, a leitura da ata da reunião anterior. Pauta da reunião ordinária do dia 2 de dezembro de 2019. Iniciar a reunião, ler a ata e aprovar. Passar a palavra aos vereadores. Requerimento do uso da palavra. Ler indicações e encerrar a reunião. Nirleia Milagres Coelho Silva, presidente. Ata da 11ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Alfredo Vasconcelos, Minas Gerais. Aos 25 dias do mês de novembro do ano de 2019, às 19 horas, foi realizada a 11ª reunião ordinária da Câmara Municipal. A vereadora presidente Nirleia Milagres Coelho Silva determinou ao secretário, vereador Fábio José Garcia, a proceder à chamada, constatando-se as presenças dos seguintes vereadores: Nirleia Milagres Coelho Silva, José Marques Ribeiro de Melo, Fábio José Garcia, Mauro César de Oliveira, Amarília Antônio Ferreira, Antônio Valentino Ferreira, Maicon Marcos Ribeiro, Edson Pereira Heleno e Márcio Mário Pereira. Verificando haver quórum, a vereadora presidente declarou aberta a reunião. A vereadora presidente ofereceu as orações do dia pela passagem do aniversário do vereador Fábio, que será amanhã, dia 26, e pelo restabelecimento da saúde da senhora Isabel, mãe da secretária da Câmara, que estava internada, e pela família do senhor Abílio Ferreira, que faleceu em um acidente automobilístico. Logo após foi feita a leitura da ata da reunião anterior, que foi posta em discussão e votação e aprovada por unanimidade. Nas correspondências, convite para a Feira do Livro Jardim de Infância Irineu Bianchetti. A vereadora presidente passou a palavra aos vereadores, que parabenizaram o vereador Fábio pela passagem do seu aniversário e deram boas-vindas aos visitantes presentes no plenário e aos internautas que estão acompanhando a reunião através da TV Câmara. A vereadora presidente Nirleia confirmou que a palestra com o IEF está marcada para o dia 28 de novembro, na sede da Associação de Pouso Alegre, às 19 horas. Lembrou que quarta-feira, dia 27 de novembro, acontecerá a reunião na Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette para tratar dos assuntos sobre a Via 040. E disse que já confirmou sua presença, pois é de total interesse a participação desta casa. A vereadora presidente comentou que a reunião do CONCEP, que aconteceu no Distrito do Potreiro, foi muito proveitosa, que estavam presentes representantes da população local, vereadores e o policial militar Sargento Barreto. Na oportunidade, foi comentado que os caminhões continuam passando pelo pontilhão. Inclusive, foi presenciado um caminhão passando e a viatura da polícia militar estava próxima e não tomou atitudes. Foi quando o policial militar Barreto informou que as placas de sinalização que estão afixadas nas proximidades próximas ao pontilhão, proibida a passagem de veículos pesados, não servem de nada, pois as mesmas não estão de acordo com a legislação de trânsito vigente.
e o sargento Barreto informou que não pode multar os motoristas por esse motivo. A vereadora presidente encaminhou ofício ao Executivo de número 185 de 2019, solicitando a troca das referidas placas por outras em conformidade com a legislação de trânsito. A vereadora presidente informou que foi comprovado nos exames que o senhor Deir Medeiros faleceu vítima de febre maculosa. Disse que não se sabe se foi contraída durante uma viagem que ele fez ou se foi dentro da cidade de Alfredo Vasconcelos. Mas, de qualquer forma, esta Casa Legislativa deve reunir com responsáveis pelo município para discutirem o assunto. E, de acordo com todos os edis, a vereadora presidente marcou uma reunião para o dia 5 de dezembro, às 17 horas, nas dependências da Câmara Municipal. A vereadora presidente encaminhou ofício de número 187 de 2019 ao Executivo e ao Procurador-Geral do município. Número 188 para o Secretário de Saúde e número 189 de 2019 para a Vigilância Epidemiológica, convidando-os para a referida reunião. O vereador José Marques agradeceu ao chefe de obras por atender às suas solicitações de realizar a limpeza das canaletas da estrada que liga a comunidade do Tanque à cidade de Ressaquinha e também o auxílio prestado no conserto da estrada de um produtor de leite que estava com dificuldade de escoar a sua produção. O vereador Fábio disse que esteve presente na reunião do CONCEP, onde todos tiveram a oportunidade de falar sobre as necessidades do município e parabenizou os membros do referido conselho. E disse que se o CONCEP quiser fazer uma reunião na comunidade do Tanque, terá o apoio dele. O vereador Fábio comentou sobre a indicação que irá apresentar juntamente com o vereador Amarílio. O vereador Maico perguntou se a informação da Polícia Militar sobre as placas de sinalização é oficial ou extraoficial. A vereadora presidente respondeu que a informação partiu do policial militar que estava presente na reunião do CONCEP. O vereador Maico disse que então deve-se oficializar o Executivo sobre a situação das placas. O vereador Márcio parabenizou o CONCEP pelas propostas apresentadas na reunião. Agradeceu ao chefe de obras pelo remanejamento da última placa de proibido estacionar da rua Ângelo Bertolin. Agradeceu também ao engenheiro da Prefeitura, senhor Jorge, que juntamente com o chefe de obras solucionaram provisoriamente o problema das residências que fazem fundo com a obra do novo posto de saúde, pois o muro das casas é paralelo à obra do posto. E como não tinha escoamento da água das chuvas, era jogado para dentro dos pátios das casas. E foi aberta uma vala provisoriamente até que finalizem a obra. O vereador Márcio solicitou à vereadora presidente que encaminhe o ofício ao Executivo fazendo o agradecimento. A vereadora presidente encaminhou o ofício ao Executivo de número 186 de 2019, atendendo a solicitação do vereador Márcio. O vereador Márcio disse que informou ao chefe de obras a respeito de um bueiro no bairro Araújo que está precisando de manutenção, pois uma criança quase se acidentou no local. E o chefe de obras informou que vai fazer a manutenção do referido bueiro. O vereador Amarílio disse que a reunião do CONCEP no distrito do Potreiro foi muito proveitosa. Várias pessoas questionaram alguns pontos estratégicos e ele precisa reforçar alguns, como a sinalização na área da escola municipal e da quadra de esportes, pintar os quebra-molas dentro da localidade, bueiros que precisam de manutenção, as pontes estreitas da estrada da zona rural. Comentou sobre as construções que estão sendo realizadas nas margens da estrada da zona rural. E muitos transtornos foram apontados pela população. Na oportunidade, a vereadora presidente entregou uma cópia ao vereador da Lei Municipal de número 125 de 1999, que institui o Código de Obras e Edificações. O vereador Amarílio comentou a respeito de fazer uma parceria com a MRS para poder explorar deles a respeito da antena de sinal de celular e uma sinalização melhor nas travessias, como tem na estrada que dá acesso à cidade de Senhora dos Remédios. O vereador Amarílio disse que, conforme a vereadora presidente já comentou sobre as placas afixadas nas proximidades do pontilhão, que não tem valor por não estarem de acordo com a legislação vigente. O vereador disse que é uma falta de compromisso com o cidadão e o mesmo que tampar o sol com a peneira. O vereador Amarílio disse que deve-se pedir esclarecimentos e orientações da área da saúde a respeito da febre maculosa para a população e disse que o secretário de saúde do município é uma pessoa capacitada que pode esclarecer muitas coisas para a população e para os vereadores também. O vereador Mauro disse que o senhor Fábio José vai enviar um ofício ao Executivo
por parte do CONCEP. E o vereador Mauro solicita que, se for possível, os vereadores pudessem assinar, reforçando as colocações que lá foram feitas, e assim reforçar as medidas que serão tomadas pelo CONCEP. O vereador Mauro solicitou uma cópia da Lei nº 125 de 1999, para que possa analisar e estudar a matéria proposta, porque o que é visto na questão de fiscalização não deixa de ser negligência, mesmo que seja na parte de orientação, porque depois que a obra está pronta, não adianta querer derrubar. E pelo que ele vê dentro do município, a fiscalização não existe depois que termina a obra, antes e durante o processo de construção, nada é feito. E depois vai querer fazer o impedimento e, se caso for desmanchar, vira uma briga judicial, que se arrasta, dependendo da questão, o município passa a ser solidário com a situação por ter sido negligente. O vereador Mauro comentou sobre a questão da sobra de asfalto que vem da Invepar. Disse que a população está pedindo nas redes sociais e em grupos de WhatsApp que esta sobra de asfalto seja usada nas estradas do município, pois poucas comunidades estão recebendo. O vereador disse que há um certo protecionismo com relação a alguns e outros não, inclusive usando em estradas fora do município, sendo que as nossas estradas estão em alguns pontos bem complicadas. Disse que não está aqui fazendo denúncia, só está pedindo e alertando, solicitando que haja um bom senso por parte do Executivo em relação ao uso dessa sobra de material. O vereador Mauro comentou que chegou até ele que a ambulância da zona rural foi solicitada em 2 atendimentos, mas como o telefone não da área em certos pontos, um dos atendimentos recorreu à ambulância da cidade, quando foi informado que a mesma não poderia dar suporte para a ambulância da zona rural, sendo que, quando precisa, a ambulância da zona rural dá suporte para a ambulância da cidade. O vereador disse que entende que existe o SAMU para questões mais graves, mas ele acha que a ambulância da cidade deveria dar apoio à ambulância da zona rural. O vereador disse que é uma falta de planejamento, pois futuramente pode ser configurado falta de socorro e negligência. O vereador disse que não está fazendo denúncia, e só está pedindo que haja mais planejamento, bom senso, e se acaso acontecer 2 chamados, a equipe esteja preparada. O vereador solicitou que o executivo-chefe de transportes analise melhor a situação. A vereadora presidente informou que foi protocolada na Secretaria da Câmara, dia 22 de novembro de 2019, em cumprimento do prazo estabelecido no regimento interno desta Casa e a emenda da Lei Orgânica Municipal, uma chapa para concorrer à eleição da mesa diretora para o ano de 2020, ora denominada Chapa 1, composta pelos seguintes membros: vereadora Nirleia Milagres Coelho Silva, presidente; vereador José Marques Ribeiro de Melo, vice-presidente; vereador Fábio José Garcia, secretário. Devido a vereadora presidente estar concorrendo à reeleição, o vereador Antônio Valentino Ferreira assumiu provisoriamente a presidência, por ser mais idoso durante o processo da eleição. Após análise da chapa protocolada e registrada para concorrer à eleição da mesa diretora, o vereador presidente interino deu início ao processo de eleição da mesa diretora para o ano de 2020, apresentando a urna que os votos serão depositados, juntamente com as cédulas de votação. Na oportunidade, o vereador presidente interino convocou os vereadores Amarílio Antônio Ferreira e Maicon Marcos Ribeiro para atuarem como fiscais da eleição para o escrutínio. Ato contínuo foi realizada a chamada nominal de cada vereador para votação e estes foram depositando um a um seu voto na urna. Após a conclusão do processo de votação, o vereador presidente interino, juntamente com os vereadores convocados para fiscais, deram início à apuração da urna e respectivamente, contagem dos votos. Após a devida apuração e contagem dos votos, constatou-se 9 votos para a chapa 1. Então, o vereador presidente interino Antônio Valentino Ferreira declarou eleita por unanimidade de votos a chapa número 1, que é composta pela vereadora Nirleia Milagres Coelho Silva, presidente; vereador José Marques Ribeiro de Melo, vice-presidente; e vereador Fábio José Garcia, secretário, que irão tomar posse a partir do dia 1º de janeiro de 2020. Logo após a eleição da mesa diretora para o ano de 2020, a vereadora presidente Nirleia
reassumiu a presidência da mesa, agradeceu o voto dos edis, disse que será mais um ano de trabalho e que às vezes pode não estar agradando a todos, mas podem ter certeza que tudo o que ela faz é dentro da ética e pelo município. E é pelo município que ela está aqui. Disse que às vezes há discussões, mas faz parte do sistema. E é sempre assim, tem que haver as discussões para existir um consenso. A vereadora presidente disse que a Câmara tem o assessor jurídico, doutor Agnello, que dá todo o suporte e tem muito orgulho de ter trazido ele para trabalhar na Câmara. E conta com o apoio também da assessora de contabilidade, senhora Vanessa, e da secretária da Câmara, senhora Selma. A vereadora presidente disse que deu início a alguns trabalhos na Câmara e gostaria de vê-los finalizados. E um deles é a acessibilidade na Câmara, que é um dos legados que ela quer deixar. E o que está sendo investido na Câmara é para o melhor conforto das pessoas que aqui comparecem. E o dinheiro a ser investido é do orçamento próprio. A vereadora presidente disse que no ano que vem tem o propósito de adquirir um veículo para a Câmara para atender às necessidades do Legislativo. O vereador Mauro disse que durante a reunião do CONCEP os participantes acharam produtiva pelo fato de poderem participar com o uso da palavra, debater e colocar os pontos. Ele disse que é claro que não está falando para as reuniões desta casa serem abertas de qualquer forma do uso da palavra. Ele acha que o artigo 5º do Regimento Interno poderia ser analisado com mais carinho com relação à forma que o povo tem para usar a tribuna e mudar a forma de preencher o requerimento. O vereador Mauro disse que a maioria dos assuntos que a população traz para a casa são relacionados ao Executivo e não à Casa Legislativa. Disse que poderia ampliar e facilitar o acesso do povo na tribuna. A vereadora presidente disse que tudo tem que ter regras e realmente pode-se repensar em reformular o artigo. Houve um debate sobre o assunto entre o vereador Mauro e a vereadora presidente. A vereadora presidente passou a palavra autorizada através de requerimento protocolado na Secretaria da Câmara anteriormente para o senhor Fábio José de Souza, que usou da palavra para falar sobre o CONCEP, saneamento básico e patrulha canina. Agradeceu a presença de todos que estiveram na reunião do Distrito de Potreiro, onde foram levantadas as questões do referido distrito. Explicou que as reuniões são feitas seguindo o Estatuto e o Regimento Interno do CONCEP. Disse que vai fazer um ofício relatando as reivindicações da comunidade, que será anexado como indicação dos vereadores, se os mesmos estiverem de acordo e posteriormente enviado ao Executivo. O senhor Fábio José perguntou se tem alguma resposta sobre o ofício enviado ao Executivo perguntando informação sobre o projeto de castração dos animais. Disse que fica chateado quando faz questionamentos e não tem resposta do Executivo. Entende como descaso e falta de respeito. O senhor Fábio José falou sobre o saneamento básico, disse que pesquisou como funciona a ET, Estação de Tratamento de Esgoto, e comentou que Barbacena havia ganho uma unidade e ficou sabendo que recentemente Barbacena ganhou mais 2 estações do governo federal. Comentou sobre valores das estações adquiridas por Barbacena, comparou com o valor para a implantação de uma estação em Alfredo Vasconcelos e sugeriu que os vereadores consigam emendas parlamentares com os deputados para a aquisição de uma ET para o município. Foi apresentada a indicação de número 141 de 2019 dos vereadores Amarillo e Fábio, indicando ao Executivo que providencie sinalização adequada nas proximidades das escolas municipais e da quadra de esportes do Distrito de Potreiro. Tal solicitação se faz devido ao trânsito das crianças nos referidos locais. Não havendo mais nada em pauta, a vereadora presidente convocou todos os vereadores para a reunião ordinária no dia 2 de dezembro de 2019, às 19 horas. Encerrou a reunião às 20h40, do que para constar a presidente determinou a lavratura desta ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelos vereadores presentes. Alfredo Vasconcelos, 25 de novembro de 2019. A ata está em discussão e aprovação. Permaneça como estão e declaro aprovada. Aprovada por unanimidade.
Hoje nós não temos correspondências. Boa noite a todos, obrigado pela presença. Semana anterior, nós tivemos aí, como foi falado na ata, a reunião, a convite da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette, ao qual eu agradeço o presidente da Câmara lá, senhor Fernando Bandeira, pela iniciativa. Lá teve presente o promotor, representante também da BR-040, da NTT, que da 040 em Vepar não foi ninguém, mas a pessoa do senhor Pedro Muglia, que nos recebeu, os vereadores que nos acompanharam na visita a Belo Horizonte, recebeu lá na NTT, ao qual, na minha fala, eu até achei estranho, porque ele não pôde vir aqui quando a gente solicitou. 2 vezes foi repassado as datas para que fosse feita a audiência pública e ele não pôde vir. E isso eu cobrei dele lá no momento. Ele, na fala dele, ele pediu desculpas. Realmente, na hora que me viu, disse que lembrou, pediu desculpas, e essa semana tinha passado, na semana anterior, no trecho, porque ele é fiscal de trecho. E ele realmente viu o tamanho da necessidade que nós temos aqui no nosso perímetro Alfredo Vasconcelos. E lá foram discutidos, né, sobre várias cidades que cortam, e foi convidado 49 cidades, 23 cidades confirmaram. Lá estava presente por volta de 20. Você vê que o desinteresse também das cidades não é só algumas, não. A maioria, as pessoas estão muito desinteressadas, mas quando acontece algum acidente, alguma tragédia, todo mundo fica aí desesperado, que a 040 é uma carnificina, mas na hora de estar lá não comparecem. E de lá, o que ficou acordado? Ficou acordado que todas as cidades que fazem esse trajeto, que é cortada pela 040, devem sim fazer audiência pública para estar assim, seguindo um passo a passo. O meu celular está até descarregando. O passo a passo é a promoção da Câmara e Prefeitura, porque uma das coisas que eu até levantei a bandeira, que eu fiquei chateada, mas é a realidade. Não adianta só a Câmara de Vereadores levantar o relatório. Tem que ter a parceria com o Executivo. E a gente vê que o interesse, só de contar que 49 foram convidados e não estavam, a gente já vê o interesse do Executivo em geral. Aí forma-se uma comissão mista, levantamento de campo, elaboração de diagnóstico, as prioridades do perímetro de cada cidade, estudos técnicos, relatórios e assim por diante, até a
audiência pública que será apreciada e depois enviada. A gente vai protocolar no Executivo e posteriormente eles vão estar enviando a NTT para a relicitação da 040. Olha o tamanho do problema. E nós chegando ao final do nosso ano, nós temos que correr com essa audiência pública, porque nós precisamos mostrar as nossas prioridades, porque cada cidade está mostrando a sua. Então, Barbacena não mostrou nada do nosso problema. Ressaquinha vai fazer a audiência pública deles também. Eles não vão mostrar os nossos, vai priorizar o deles, Carandaí e assim por diante, como Lafayette fez. Então, eu estou aqui, convido todos a fazer parte. Não vamos eleger uma comissão aqui dentro, todos os vereadores, para fazer parte dessa visita. Até a gente tentou contato hoje com o engenheiro Crispim, que até o vereador José Marques tem o contato dele, mas a gente hoje foi sem êxito. Para a gente já está dando urgência nessa audiência, porque a gente precisa enviar o nosso relatório o quanto mais rápido. Então, é uma coisa que realmente veio se arrastando, precisa, não precisa, agora foi determinado que precisa, tem que ser feito esse levantamento. E também nós tivemos, a palestra do IEF lá no São José de Pouso Alegre. Parabenizar o ministrante da palestra, o senhor Richard Rebouças, que, com todo o seu conhecimento, nos presenteou naquela noite, uma noite chuvosa. Eu fiquei muito preocupada que não fosse ter êxito, da população conseguir ir, mas graças a Deus teve parcialmente a presença. Os vereadores que compareceram, eu agradeço por estar lá, pelo apoio. É isso que a população precisa, que os vereadores vão mesmo, participem, dialoguem e vejam as necessidades. Que aí a gente viu que realmente a gente fica cobrando muito do Poder Executivo que faça o poço artesiano. Vai salvar agora, vai. Mas e aí? Nós estamos tirando a nossa poupança para suprir emergencialmente, mas o que a gente precisa realmente, que é a longo prazo, preservar e mostrar essa cultura de preservação, nós não estamos fazendo. Então, com essa parceria com o IEF, eu acredito que começa aí um diálogo novo. O Richard me ligou posteriormente, disse que tem todo o apoio, mesmo ele estando se aposentando, que era o penúltimo dia dele diante do IEF, mas ele, como um apaixonado pelo nosso município, ele quer estar presente nessa melhoria, nesses estudos que a gente precisa ser feitos lá no Taquaruçu, mais precisamente, que é a nascente do Ribeirão Alberto Dias, que está pedindo socorro. E ele nos mostrou outros caminhos que realmente a gente não precisa ficar só esperando que as pessoas façam, que a gente também tem o Ministério Público a nosso favor. Sei que todos os vereadores estavam presentes, ouviram, não somente eu estou falando isso. Aí já foi até feito o ofício, primeiramente agradecimento ao senhor Richard pela belíssima palestra, pelo apoio, e posteriormente essa solicitação que ele mesmo disse que a gente poderia fazer em caráter de urgência para que seja feito um estudo mais rápido daquela situação, porque realmente a população está lá, precisa de água, mas não é só ir lá furar o poço artesiano que resolve o problema deles. A gente tem que ser realista, porque poço artesiano todo mundo faz, mas daqui a pouco também o poço artesiano não vai ser mais solução. Isso é um risco que a gente está oferecendo à nossa sociedade, porque todos fazem a mesma coisa e chega num ponto que não vai ter água, porque um rouba de outro e vai levando, E a gente está vendo que está ficando escasso. E também, para finalizar, está aqui, vai ser distribuído a todos os vereadores. Como eu já tinha dito, a gente fez uma placa em homenagem ao seu Pedro Marciano, colocando o nome do plenário de Pedro Marciano da Silva. Então, será na nossa última reunião do ano, dia 16, essa simples homenagem, que acho que é muito pequeno perto do que ele fez pelo nosso município, que alavancou para que Alfredo Vasconcelos se tornasse história como que a gente não pode só viver
achar que tudo está ruim, mas teve alguém que puxou para essa cidade crescer e se desenvolvesse. E eu gostaria de todos pudessem estar presentes, os nossos munícipes. Será na segunda-feira, às 19 horas, aqui, juntamente com a reunião. A gente vai fazer o descerramento da placa em homenagem ao seu Pedro Marciano. E, para finalizar, eu não estive presente, mas a educação sabe que eu estou sempre torcendo muito por tudo que elas fazem, que eu sei que faz com o maior carinho pelo município. Se a nossa educação é bem vista, se os nossos filhos têm uma educação de qualidade, eu agradeço a equipe escolar, que sempre está à frente de eventos maravilhosos, como a festa junina, que eu falo com sinceridade, que eu gosto muito, eu adoro estar presente, desde que meus filhos eram crianças, que frequentavam, hoje já estão pré-adolescentes, não fazem mais parte, mas eu sempre faço questão de estar na festa. Mas essa semana, na Feira do Livro, eu não pude estar presente. Mas deixo aqui minha manifestação de parabenizar mesmo, de ficar feliz, porque fiquei sabendo que foi um sucesso. E é isso que a gente precisa, que realmente o envolvimento da classe com a sociedade, mostrando que educação é o melhor caminho. Eu agradeço a todos. Vou passar a palavra para o vereador José Marques. Boa noite a todos. Boa noite. Senhor presidente, para não fugir, Sim. o assunto da 040, em 2018, eu como presidente, o senhor Crispim Ribeiro me procurou, e a gente fizeram várias reuniões, montei uma comissão, e o Maria José Parque, o Edson, o Federico, o Fábio Carlos, e a gente fez um relatório, foi várias reuniões, inclusive uma delas foi convidado todos os cidadãos que tinham propriedade que dava saída na 040. Apareceu todos, Deus e cota do município todinho, né? Ali no município de Barbacena e Rensaquinho. Mas a gente fizemos esse relatório, marquei uma reunião com o prefeito, e eu mais o Crispim Ribeiro entregamos para ele. Ele falou que ia passar a sessão jurídica, mas até hoje nada. A gente não pode desistir também, vamos fazer de novo o que precisar, a gente sabe mais ou menos os caminhos. E sobre as placas no pontilhão, segunda-feira não comentei nada, fiquei só pensando que eu gosto de analisar, ficar sabendo primeiro. Segundo o sargento Vargas, que hoje que comanda a cidade, me disse que as placas não é irregular. Então, assim, se o sargento falou lá, Barreto falou lá, vamos ver como que tá, se é ou não é, tudo direitinho, para não. Também, talvez é uma informação dele que tem uma informação diferente, para resolver o problema sem divergência. E sobre a solicitação do vereador Mauro aí do requerimento, eu, como presidente, antigamente era 48 horas e eu passei para 4. Para mim, não tem problema mudar o horário. Online, passar para online também, isso é um ato da mesa, né? Depender de mim, não tem problema. Vamos ver até no final, até a última reunião, quando a gente deixar isso prontinho, para ficar de acordo com todo mundo. Só isso, muito obrigado. Vereador Fábio. Boa noite a todos os presentes, todos que acompanham pela TV Câmara. Também gostaria de parabenizar a iniciativa, né, de estar fazendo a palestra com o IEF, no distrito de São José de Pouso Alegre, onde o senhor Richard falou para todos os produtores rurais da importância do cercamento das nascentes. Segunda e terça-feira que vem, eu vou estar em BH participando do curso de formação de coordenadores, então já gostaria de não adiantar, segunda não estarei presente. A gente vai estar participando desse curso de formação lá em Belo Horizonte, e para o ano de 2020, onde o tema, né, que já foi, né, dito, o tema vai ser meio ambiente. Eu acredito que em cima desse tema a gente vai ter bastante trabalho para estar fazendo com os jovens para o ano que vem. Tem uma indicação para estar fazendo também, senhor presidente, no final. Tem uma indicação que uma moradora me pediu, mas o vereador Márcio já vai fazer também, sobre a construção de meio-fio na rua João Viol. No momento é só, muito obrigado. Vereador Maicon. Boa noite a todos os presentes, que nos assistem pela TV Câmara. Eu queria só, para a gente verificar isso, porque na semana passada eu perguntei para a senhora se a informação foi extraoficial da Polícia Militar. Aí, hoje, o vereador José Marques deu essa informação. Eu vou até insistir no assunto, porque
como eu sempre falo aqui, eu acho que essas coisas têm que ser escritas, porque senão fica esse disse-me-disse, e eu não sei qual que é a placa oficial, eu acho que ninguém aqui sabe o que precisa. Então, que essas coisas sejam passadas por escrito, porque senão a gente fica e não resolve. Outro questionamento também, entra no mérito aí que o Zé Marques falou, que ele já tem esse relatório pronto, e que você, o presidente falou aí que a gente passar para... Se ele já tem esse relatório, o que a gente pode aproveitar e a mesa, assim, até com o assessor jurídico, se vê necessidade, se tem que passar isso pelo executivo, porque se tiver a necessidade, a gente refaz, como o vereador José Marques falou, encaminha, tudo oficial, com dados. Se não tiver, a gente já encaminha direto, e pode até aproveitar alguma coisa que já tenha sido feito lá atrás, só para a gente dar os andamentos assim, formais, para amanhã não ter esse questionamento. Só isso, obrigado. Quanto até, para responder já os dois, o que foi dito lá é o seguinte: o que foi feito encerra, daqui para frente. Aí fazer um relatório com fotos, anexar todo tipo de documento que foque, que realmente tenha necessidade de melhorias. Aí, por isso que tem todo um passo a passo para seguir, que foi falado lá. E outra coisa, criou-se uma comissão de todos os presentes, que estavam lá, representantes de cidades, e mesmo os prefeitos que não estavam presentes vão ser obrigados a fazer parte dessa comissão. Eles foram bem claros que não tem como não fazer parte, porque é decisão das suas cidades. Então, isso tem que dar seguimento. E a questão da relicitação, ela está próxima, mas não tem data. Então, esse é o problema, porque o próprio Pedro Muglia da NTT, ele não soube precisar a data da relicitação. Só que ele disse que, realmente, nós temos que fazer todo esse trabalho para ser repassado. E aí, que eu até questionei, porque se a gente entrega para o Executivo, será que o Executivo vai passar para frente? A gente tem que ter uma garantia também, porque nós somos linha de frente da população. A gente é cobrado o tempo inteiro que a gente não faz nada. E se a gente representa numa reunião dessa e não traz nada... Não, então, assim, que a gente sabe que essa licitação não tem uma data formal, que vai sair, quanto vai entregar, isso a gente, todo mundo já sabe. É fato notório. Mas sobre essas informações, sobre o que já tem, a gente pode aproveitar o que tem no relatório, fazer novo e formalizar e passar para o Executivo, para a gente fazer a nossa parte bem feita e passar rápido e cobrar ele. O que a gente tem que ser feito. A audiência pública aqui. Tá, então tá, só isso. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente, só para rapidinho, como o Crispim Ribeiro, que ele é um engenheiro e conhece, só para ser rápido, ele pensa na rodovia, ele falou, daqui a 20 anos. A rodovia vai ser uma rodovia de trânsito rápido, não vai ter mais retorno dentro da BR, essa trincheira. Aonde que não tiver passarela, a gente tirou um exemplo aqui, lá depois da cabana, ela é um retorno e a pedestre passa debaixo do pontilhão no passeio. Então o pedestre não cruza a rodovia e também a passarela é meio complicado, o pessoal não respeita, né? Passa na rodovia, mas não sobe na passarela. Então, a gente viu uma trincheira no alto lá do Bar Jardim, a trincheira aqui no Araújo, uma ali no pé do Piriá. Entendeu? É um negócio assim, vai acabar esse negócio. É canteiro, retorno, é só nas trincheiras, não tem mais. Só complementando o que vocês falaram, na verdade é só para formalizar isso. Vereador Antônio Valentino. Boa noite a todos. Agradecer a presença de todos e todos que nos assistem pela TV Câmara. Sobre a 040, a gente está aí para apoiar o direitinho que for preciso. Muito obrigado. Vereador Márcio. Boa noite a todos presentes nessa casa, todos que nos assistem pela TV Câmara. Na última quinta-feira tivemos a palestra com o Richard, no distrito de Pouso Alegre. Coloquei no silencioso. Ô, gente, desculpa, viu? Eu pus no silencioso, mas acabou que enganou aí. Sobre o reflorestamento, gente, aí ele estava falando a recuperação das nascentes, né? Um assunto de extrema importância,
Comentou também que os proprietários de terrenos que têm nascente, o mesmo pode estar fazendo um cadastro do IEF para obter morões e arames para cercar as nascentes. Falou também que já está na hora de se preocupar em fazer a preservação da nascente do Ribeirão Alberto Dias. Não só a cabeceira, mas também todas as minas. E que em 3 anos pode perceber o resultado. Já fizeram um reflorestamento nas cabeceiras do Rio Chopotó e também de Ressaquinha. E ainda reforçou, por que não, o próximo ser o Ribeirão Alberto Dias. Aí eu estou fazendo uma indicação aí a respeito da rua João Viol, né, de meio fio. E eu queria perguntar para você, presidente, o empresário de Ubá, ele teve mais contato com ele a respeito? Ele disse que estaria vindo aqui durante esse mês ainda não deu a data prevista não, mas esse mês de dezembro. Uhum. Eu queria perguntar outra coisa também, assim, a respeito de mataburros. Não sei se alguém sabe informar, tem alguma parceria com a prefeitura para estar fazendo esses mataburros na zona rural? Alguém questionou para mim ontem isso. Eu já tive oportunidade de esse mataburro. É feito um projeto pela prefeitura. A prefeitura tira uma foto do local, manda para a AMA faz um projeto, manda para o deputado consegue esse mataburro. Quando tem, consegue. Entendi. Aí, no caso, seria procurar o chefe de obras. Ou outra pessoa. O executivo mesmo, o chefe do gabinete, tá. ele se for, entendeu? Aí vai tirar, porque lá vem 7, vem 14. Eu até estou, depois que quiser ver, eu vejo contigo que eu estou olhando uns aí até desde o ano passado. Não, beleza. Entendeu? O pessoal está precisando. E o tempo atrás, o ano passado não tinha. Aí nós tentamos dar uma ligada para o deputado para ver se tem a possibilidade, para a gente fazer o projeto, tira as fotos e manda para a prefeitura e manda para a AMA, faz o projeto e vem. Não, beleza. Aí é só por enquanto e mais uma vez peço desculpa pelo celular. Vereadora Marílio. Boa noite a todos, agradecer a presença e que nos assiste pela TV Câmara. Senhora Presidente, pais de alunos me procuraram esses dias a respeito do estacionamento do ônibus e a parada dele para os alunos descer ali na escola Nossa Senhora do Rosário, para que não seja preciso eles ficar atravessando a rua. Se tem como a gente conversar ou com o executivo, com o chefe de transporte, com quem for de direito, para que ele estacionasse do lado da escola paralela ali, para não ser preciso ficar atravessando a rua. Se tem uma possibilidade. Como o executivo disse aqui na tribuna a respeito da casa do senhor Antônio Galdino, que dava início no mês de novembro, e até hoje não deu uma resposta, nem uma solução para nada lá, gostaria que mandasse um ofício para ele. Se tem alguma previsão do início da obra, o que ele está pensando em fazer. Em nome de todos. Em nome de todos, se puderem reforçar. E a respeito da estrada do Taquaro Sul até a casa do senhor Guimar Marinho e as outras demais famílias lá que estão precisando, para que ele peça que o senhor encarregado que volte lá para dar uma olhada lá, se for preciso, no morro lá, que esse final de semana choveu e que o morro já estava ruim de novo. E as famílias da localidade da Tapera estão pedindo que levem lá uns 3 ou 4 caminhões de cascalho, que não precisa mandar a máquina não, que eles mesmos vão esparramar o cascalho lá, porque lá não tem como passar. E também, gente, mais uma vez eu fui procurado, não sei se os demais foram procurados, a respeito do projeto das máquinas
para que a gente cobre do executivo alguma solução, ou se vai deixar como está. O que você sugere? E como vamos fazer isso? O que o senhor acha, presidente? Eu vou ver a questão requerimento para ele novamente. Mais um requerimento? Mais um. Doutora Agnella, Ia falar. uma opinião do senhor a respeito, o que o senhor acha que deve fazer? Boa noite a todos. Boa noite. O papel da Câmara, de certa forma, limita-se a esse requerimento, a essas indicações, né? Nós não temos um instrumento hábil para exigir que o Executivo faça ou deixe de fazer alguma coisa. Né? Verificada eventualmente alguma ilegalidade, ou ausência do cumprimento da lei da forma como foi disposto, tem os órgãos de controle que podem atuar, Ministério Público, Tribunal de Contas, enfim. Aí é uma decisão individual, né, de cada vereador em acionar esses órgãos. Agora, a partir daqui, uma medida de qualquer ordem, institucionalmente, não cabe à Câmara. Porque essa lei foi aprovada, ela não valeu de nada, esse projeto. Então vamos revogar esse projeto. Seria mais justo. Poderia haver também a revogação pela casa? Tem que estudar que tipo de projeto, a forma com que vai se desenvolver, havendo interesse da mesa, dos vereadores, a gente pode sentar e estudar um projeto, né, dessa ordem. Tem que analisar com calma, com critério, né? Revogar a lei faz parte das atribuições da Câmara. Nós temos que cotejar algumas questões, como iniciativa desse projeto, o teor do projeto, que eu não estou com ele aqui na mão, mas provavelmente ele deve prever que autoriza executar o programa e não necessariamente a execução do programa. Isso é muito comum de acontecer. Então a gente tem que analisar efetivamente o que consta na lei para fazer. Estou à disposição, a presidente autorizando a fazer um parecer nesse sentido, né, o que pode ser feito em termos de revogação, né? Porque está fazendo para quem ele quer, para quem acha que ele deve fazer. E o pessoal está indignado com isso. E a gente que está aqui toda hora manda ofício. O ofício não vale de nada. A inexecução ou a execução fora dos padrões da lei pode gerar o controle. Esse controle a Câmara pode fazer através dessas indicações e os vereadores, eventualmente, acionando os órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas. Né? Então, assim, se existe falha na execução do programa, essa falha pode ser recomposta pelos órgãos de controle. E os senhores, assim como qualquer cidadão, são aptos a acionar esses órgãos de controle. É quando o senhor diz, faz para quem quer. Se o programa remete a um critério e esse critério não é observado, estou dizendo em tese, é óbvio, não estou dizendo que isso acontece. Mas o senhor colocou dessa maneira. Levando isso e comprovando junto aos órgãos de controle, né, pode talvez surtir algum efeito. Porque está se aproximando aí a cortagem da silagem, é uma coisa que não pode, ela tem 10 a 15 dias no máximo para esperar o tempo máximo de cortar. E eles estão perguntando como vai ser, como vai fazer na hora de cortar essa silagem. Porque muitos dos produtores dependem da prefeitura para que essas máquinas reforcem o trabalho. E como que vai fazer?
Porque liga a prefeitura fazer um cadastro, não tem ninguém sabendo de nada. Aí fica o pedido dos produtores rurais, o que a gente pode fazer por eles. O que os demais vereadores acham? Já foi falado tudo, Daniel. Já explicou tudo. Mas o que a gente vai fazer? Ele já explicou, ele passou os caminhos pra gente. E é isso. Quem que vai ter peito para ir tocar o problema? Quem sabe, quem viu, quem tem certeza. Você não está falando isso. Aqui, Michael, eles não vão vir nunca. Então, você que sabe, que tem certeza, toma providência, eu já falei isso. Mas só eu? Você não viu? Você não tem certeza? O cara não denunciou? Procurando. Mas quem denuncia, eu já cansei de falar isso aqui. Até hoje, não, se o cara for lá me procurar e falar assim, vão lá agora e vão fazer, o cara tem que bater no peito. Porque se fosse eu falava. Agora, se o cara fala contigo e ele não é capaz de vir depor aqui, se ele não é capaz de vir depor aqui, não está falando comigo. Se falar comigo, fala, vamos lá agora. Agora, se o cara fala, tem medo. Então, meu filho, quem tem medo... Não é questão de ter medo, Michael. Ele vai ser perseguido, vai ser prejudicado. É isso, é assim que funciona. Você, se for comigo, deixa eu ver o que vai dar. Eu não estou nem aí. Se fizer comigo. Agora o cara fala lá. O que acontece é muitas vezes, muita falação e pouca ação. Se a pessoa está reclamando, então vem lá. Assina o seu nome, escreve, vamos lá. Tem que dar a cara a tapa. Porque os problemas, Michael... Porque senão fica esse mimimi aqui. Quantos anos está esse mimimi? Na Câmara, eles param. Não, mas aí a pessoa que foi lá, viu, ela pega, vai lá no Ministério Público, você acompanha se ela falou contigo, e escreve e assume. É assim que funciona. Porque senão fica muito mimimi. Tem 2 anos esse mimimi. As pessoas falam, mas na hora de dar a cara a tapa, ninguém quer dar. E quando que nós vamos dar a nossa cara a tapa? Se for fazer comigo, se for lá alguém pedir, não fizer, eu vou lá e denuncio. Então os demais vereadores não foram procurados por produtor nenhum a respeito disso. Eu fui várias vezes. Você já foi, Fábio? Não, já fui também. Aí quando eu vejo, eu falo para as pessoas para tirar foto e trazer também. Justamente. Você foi, presidente, procurado por algum produtor rural? Só que assim, não fala meu nome, não fala que eu estive aqui. Esse é o problema. Estou mentindo? Aí, quando me procuraram, eu falei. Vamos lá? A responsabilidade é nossa. Eu falei, eu vou contigo. Mas eu vou sozinho? Eu não vi. A Câmara vai junto. O cara tem que ir lá. Quando me falaram, eu falei, se você quiser, eu vou lá contigo agora. Foi o que aconteceu. Eu falei, eu vou lá contigo agora. Me falaram, tá assim, vamos lá agora. Você vai, denuncia, escreve e eu vou lá contigo, vamos junto. Você viu. Mas quem aprovou o projeto? Mas eu acho, eu já falei isso aqui com você, Maurinho, eu acho o projeto bom. Eu não tenho culpa que o executivo não cumpre. Mas ninguém falou que o projeto é ruim. Eu acho que o projeto bom. Quem aprovou? Não fomos nós? Eu acho de quem? Não, a nossa projeto é aprovar. O prefeito, eu já falei isso aqui um monte de vezes e vou falar de novo. Eu não tenho nada para esconder, nem ter medo de ninguém. O executivo não cumpre o projeto que foi aqui, que a ideia era organizar. Não cumpre, ponto. É isso, ele não cumpre. E agora, no momento que ele não cumpre, a responsabilidade de quem? A responsabilidade acontece o seguinte, a competência nossa é essa, é fazer requerimento. E o que acontece? Você pega a nível estadual, federal, tem 500 mil projetos que foram aprovados e não estão sendo executados. Federal, estadual e qualquer município. Aí o que acontece? Se está fazendo para outros, não tem que fazer para ninguém. Para mim, ou faz legalizado ou não faz para ninguém. Se está fazendo para outros, a pessoa tem que denunciar no Ministério Público. Eu não vou comprar essa briga, porque se eu ver, eu vou lá e compro, não vou comprar. Se alguém está falando, quem está achando ruim, no caso, eu também acho isso errado, compre a briga, porque senão o que a Câmara vai fazer, não adianta ficar fazendo bonito para ninguém. O que a Câmara vai fazer é o que o Guinello falou, é fazer requerimento, ou alguém vai ter que denunciar no Ministério Público. É isso. Se ninguém tem peito para fazer isso, vai ficar desse jeito. E eu não tenho interesse em fazer isso. Por quê? Porque não comigo as pessoas que falaram, eu falei, vamos lá, falaram, não vou, então não fala comigo mais. Mas então ser vereador é muito fácil, o prefeito manda para cá qualquer projeto, que seja ele o prefeito bom ou absurdo. Bom. Eu acho bom, um projeto bom. Eu sei. Aí manda para cá qualquer absurdo, a gente vai à prova, depois a responsabilidade é do povo. Não. O povo que se vira. Não, aí que a gente vem a discórdia, aí que a gente vem a diferença.
Já falaram comigo também, eu falei, você quer ir lá comigo agora? Vamos nós dois, a gente assina junto. Ah, não, eu não quero. Aí o que eu vou fazer? Isso foi o produtor? Que te procurou? Foram, já falaram então comigo. Tá bom, eu achei que não tinha te Tá, não, já falaram, eu falei, vamos lá agora, a gente assina junto, eu vou lá agora. Ah, mas meu filho, se você viu, se você quer a testemunha, que você não quer falar, eu vou lá falar que você viu e que você não tem nome, que você não tem hora, como é que eu vou fazer isso? Eu já falei, quer ir lá agora comigo? Não quero saber que se é A, se é B, vamos lá, mas você vai ter que dar sua cara a tapa. Eu dou a minha, mas sozinho não tem jeito, entendeu? O que o Fabinho falou aqui é isso, que se faça as provas e que se tome a providência, porque senão não vai adiantar. Desculpa que não estou sendo exaltado, que é o meu jeito mesmo. O português, claro, é esse. Porque a gente está falando isso aqui tem 2 anos, eu não acho o projeto ruim, eu acho o projeto bom, votei porque eu acho bom, só que eu acho que tinha que ser organizado, porque isso é feito desde que o mundo é mundo, todos os prefeitos faziam desse jeito, todos, sem exceção, todos fazem desse jeito, entendeu? E o que acontece? Quando tem denúncia, é apurado. Se não tiver denúncia, não vai ser apurado. Mesmo que a gente, sem ter alguma coisa concreta, a gente não consegue fazer nada. Entendeu? Isso é chato, eu acho chato, mas não adianta, é assim que funciona. Quando não tinha o projeto, fazia. As coisas estavam fluindo melhor. Não, neném, não mudou nada. Vamos ser sinceros. Não mudou nada. A ideia agora do projeto. Você está falando que tem um projeto. Não vem com essa. A ideia. Não mudou nada. As coisas funcionavam como funcionam hoje. A ideia do projeto era ter organização. Pelo menos a minha visão era essa. Entendeu? Fui a favor e sou a favor. Porque... Então já te procuraram. O quê? Já, me falaram e a resposta que eu dei foi essa. Se você não está disposto a ir lá, eu vou lá contigo. Agora, se você não está disposto, eu não tenho como fazer nada. Porque não vai ter jeito, a legalidade. Entendeu? A Câmara, que a Câmara pode fazer, o doutor Aguinaldo acabou de explicar aí. Entendeu? Aí, só que isso aí tem que ser feito, igual o Fabinho falou aqui. Agora, se não for feito... Mas assim, eu sou a favor de qualquer requerimento que assino em conjunto, de cobrar todas as providências legais, eu sou a favor. Mas a gente não pode extrapolar nossa competência. Entendeu? Nossa competência, estou falando competência como vereador. Se alguém tiver alguma ideia, eu estou disposto, estou junto para fazer. Independente de ser a presidente, o senhor, qualquer um. Entendeu? Mas tem que ser uma coisa que a gente que surta efeito. É isso. Porque eu fiquei de dar uma resposta dessa semana, o que a gente ia fazer, então não vou ter resposta para ele. Eu vou falar por mim. Quando me procuraram, a resposta que eu dei para a pessoa que me procurou, até meu amigo, falei, se você estiver disposto a ir lá, bem, se não tiver, o que a gente vai fazer é fazer ofício cobrando, fazer requerimento, e vai ser desse jeito, se você estiver disposto a seguir em frente. Essa resposta foi a que eu dei pessoalmente para uma pessoa que é minha conhecida e meu amigo. E reclamou que não foi feito, falou, é isso que tem que ser feito. Não adianta eu te falar uma coisa que eu vou ficar te enrolando. Então eu estou falando por mim. Tá bem. Então fazemos o requerimento. Eu acho que não vai precisar, vai. Vamos fazer, porque a gente tem que se resguardar, respaldar também sobre essa questão. Então tá bem. Vamos todos. Perguntar para o executivo, senhora presidente, se ele tem uma previsão de quando começa as aulas lá no Distrito Potreiro, na escola nova, se ele tem uma previsão de quando vai começar, se ele pode mandar isso para a gente. Vai ser difícil. Porque se não tiver uma previsão, que ele reforme de novo a escola. Que está hoje funcionando. E que coloque também, por gentileza, aquela calha que eu mostrei aos vereadores, porque a gente fica com vergonha. A comunidade está querendo vir aqui questionar aquela calha. Eu acho um absurdo, uma vergonha. Todos os vereadores conhecem o problema. Quantos metros mais ou menos de calha que será que isso? Deve dar na média de 12 metros. E meia telha só, porque uma telha dá 2 calhas. Eu acho que não é uma despesa tão grande para o município, não é isso? Ou que libere para a comunidade fazer. Porque no dia da reunião do CONCEP,
tinham lá, acho que 24 ou 25 pessoas na reunião, e todos viram o problema. Pela ordem, eu queria dar um reforço à questão da escola. Dizem que não é só a calha, não. Acho que quando fizeram a emenda lá, o telhado tem um desnível nele lá, diz que vaza pelo telhado também. A respeito desse telhado, eu não queria comentar, não, porque falaram que eu estava falando demais na reunião. Lá eles pregaram um forro no outro. E está tudo podre. Ele está todo desnivelado. Fica de curto. Não, vamos pular. Agora, se alguém quiser ir lá para olhar, eu não vou mais olhar, porque acho que o problema é só comigo. É só eu que estou vendo o problema. A professora não pediu mais nada, pais de alunos que me pediu. Se vocês quiserem ir lá dar uma olhada, fica à vontade, vai ser bem recebido. E outra coisa, a reunião que teve lá no Pouso Alegre do IEF, a falta de respeito do executivo, a falta de compromisso dele, não mandou um representante. Eu acho que poderia ter mandado um representante, ou não? Eu queria nem que a reunião acontecesse. Não por nós, pelo senhor Richard, que estava ali, a população presente que estava lá, que queria alguma resposta dele. Também era para ser discutido a respeito da casa do São Antônio, a respeito da água. As famílias estavam lá para ouvir alguma coisa da água. E nós nem sequer tocamos no assunto. O que pode ser feito? É o que eu falei no início, né? Foi feito um ofício do IEF para a gente ver essa questão. Porque só fazer o poço artesiano, você ouviu o próprio Richard, né? Nós não resolvemos assim, momentaneamente. Mas nós temos que mostrar que precisa ser cuidado das nascentes. E a respeito daquela análise da água? Até o momento não foi repassado nada, não. Mas foi enviado para que fizesse a análise. Foi falado com a representante da vigilância. Isso foi por escrito? Não, ela já sabia que precisava fazer essa análise, mas ela não foi por escrito, não. A senhora pode... Podemos enviar um ofício. Enviar um ofício para ela? Para a pessoa responsável? Vigilância. E no momento é só. Muito obrigado. Vereador Mauro. Boa noite a todos os presentes, aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Vereador Márcio comentou sobre Matabu e na sequência o vereador José Marques respondeu. A questão de solicitar ao deputado Zé Marques é uma burocracia sem fim, vindo pelo Estado. A forma mais fácil de resolver, Marcinho, é boa vontade do Executivo. É fazer licitação, fazer os matabus e entregar para quem é de direito, para quem tem necessidade, para resolver o problema desse pessoal que já me procuraram também a esse respeito. Conversei com a assessoria do deputado Glaicon, e é uma burocracia tremenda. Dá para fazer. Porém, aí entra no contraponto que a gente depende do prefeito também, mesmo que venha do Estado, a gente depende do prefeito. E hoje depender do prefeito, infelizmente, é deixar o produtor, coitado, na mão, vamos dizer assim. Sobre o requerimento do projeto das máquinas, senhora presidente, eu vejo que a gente deveria fazer um requerimento mais contundente, até estudar isso antes com o doutor Ignello, para a gente fazer um requerimento mais firme, até constando que, se providências não forem tomadas, que nós faremos a revogação do projeto. Porque aprovar um projeto que é bom, é bonito, é bacana, mas que não sai do papel, que até hoje não foi regulamentado, que até hoje não tem uma pessoa que responsável pelo agendamento, então a gente revoga o projeto, não existe mais o projeto, e o dia que houver interesse por parte do Executivo de fato colocar o projeto em andamento, que faça um outro projeto e manda para a Câmara. Aí a gente aprova, aí
Aí a gente muda algumas regras na hora da regulamentação e, se possível, a regulamentação já vinha dentro do próprio projeto, que eu acho mais fácil do que depois ficar nesse disse-me-disse, que a gente não chega em lugar nenhum. E mudando de assunto, eu participei sábado na escola Jardim de Infância Irineu Bianchetti, sobre da Feira do Livro, e foi um evento maravilhoso, muito bacana, com ampla presença dos pais, de cidadãos, das pessoas da cidade, e eu parabenizo os professores pelo evento, pelo empenho, pela organização. Parabenizo também as crianças, né, os alunos que são do pré-escolar, são crianças bem novinhas, e também aos pais dessas crianças que compram a ideia, que investem nessa questão, porque é roupa, é ensaio, e às vezes no decorrer do ano, pelas fotos que eu acompanho o Facebook da escola, a gente vê que tem muito evento e os próprios pais fazem teatro para os alunos. Então, parabenizo as professoras, parabenizo os alunos, aos pais dos alunos, e reforço, aproveitando, que é necessário investir na educação e apoiar, principalmente, as ações das professoras, dos professores, naquilo que eles se empenham em fazer, porque percebe-se uma falta muito grande de apoio, de incentivo por parte do Executivo. Porque, como eu já tinha dito, o nosso apoio ele é estritamente apoio moral, porque nós não temos uma força evidente de chegar e resolver o problema. E a gente vê, e eu vejo assim, de forma até, a gente fica até aborrecido de ver uma questão que o lote em frente, o terreno em frente à entrada da escola de baixo lá da Cônego Nelson, a gente vê um espaço que poderia ser aproveitado por uma obra que servisse à escola. É feito um posto de saúde lá em frente. Eu não sei por que foram. Eu concordo de fazer o posto de saúde, mas num outro local, num local de melhor acesso. Se a senhora pega ali 7 horas da manhã, ou 10 para 7, até 7h15 mais ou menos, na hora do almoço, de 11h30, meio-dia 10, meio-dia 20 e 4 horas da tarde, é praticamente intransitável. Porque é horário de saída de aluno, tem ônibus parando, tem carro de professor que os professores que estão saindo, o pessoal que está passando. Então, assim, eu acho que aquele espaço poderia ser aproveitado para quem tem visão na questão educacional. Poderia ter sido feito uma ampla biblioteca pública, literária, que incentivasse os alunos na questão educacional da leitura, que traz muito conhecimento, e em cima, que a gente vê que a escola é uma estrutura excelente, porém ela não tem um auditório, um anfiteatro, ela não tem nada para ser igual no que foi feito sábado, foi feito na cantina, no refeitório, na área de refeição. Então poderia ter sido aproveitado melhor aquele espaço ali para fazer uma obra de melhor proveito daquele espaço que está em frente à escola municipal. E o posto de saúde poderia ter sido construído num outro local de melhor acesso, para melhor aproveitamento do cidadão, do usuário. Comento também sobre a palestra do IEF no Distrito de São José de Pouso Alegre. Como já foi falado anteriormente, foi uma palestra muito produtiva. Se o Richard ficasse a noite inteira falando, eu acho que a gente ficava a noite inteira interessado. Foram levantados pontos que às vezes a gente nem percebe, acho que pela falta até de conhecimento, mas que palestra bacana. Um projeto que hoje se tornou urgente, que poderia já ter sido feito e colocado em andamento há bastante tempo, não precisava de chegar no ponto de ter que remediar, já poderia dado prioridade, já teria sido feito, mas pelo que a gente vê, que a gente percebe, a gente que estava lá presente, a Marília comentou, não há o mínimo de interesse do Executivo nessas questões, não só nas questões ambientais,
Em todas as questões do município, a gente não vê nenhum empenho, nenhum representante, apesar de que o representante que poderia ter ido, que seria aquele que responde pela Secretaria de Agricultura, é um engenheiro civil. Não ia resolver muito problema, né? Mas... E, até então, nenhuma ação está prevista para a preservação da nascente do Ribeirão de Alberto Dias, a principal nascente, a lá do alto. E Vasconcelos, pelo que foi colocado pelo Richard, é a única cidade da região aqui que até hoje não cercou a principal nascente, as nascentes, no caso, e a principal lá do Pouso Alegre, que é a do Ribeirão de Alberto Dias, diferente de Serra do Melo, que foi até apresentado lá, que fez o cercamento e todo um programa, um envolvimento dos alunos da escola com relação à nascente do Rio Chapotó, que também, por coincidência, está ali, é vizinha da nascente do Rio Alberto Dias. E hoje fui procurado, senhora presidente, por uma cidadã moradora e conversando com alguns comerciantes da rua Ângelo Bertolin, e que, de alguma forma, eles estão reclamando daquelas placas que já foi comentada, que está lá do lado direito de quem está indo sentido bairro Nossa Senhora Aparecida, ou Coroado, estão reclamando da falta de estacionamento na rua. Reclamando, inclusive, da diminuição das vendas decorrente da falta de estacionamento. Isso foi o levantamento que me passaram. Dificuldade em carregar carro de cliente, porque não tem onde estacionar. Às vezes tem que parar perto, lá para frente da escola, chegando perto da igreja, e dependendo do tipo de produto, dificulta. O carregamento do próprio carro do comerciante de entrega. A senhora tem a loja lá, a senhora também faz entrega, e às vezes, se ficar muito longe, dependendo do produto, fica difícil de carregar. Dificuldade de estacionamento dos caminhões para a entrega de mercadorias dos comerciantes, das lojas. E eu vejo assim, vou emitir minha opinião a respeito daquelas placas ali, que é o seguinte: de uma certa forma, resolveu um problema. De outro ponto de vista, criou outro problema. O que eu penso que, antes de fazer qualquer ação que influencie diretamente no dia a dia do cidadão, do comerciante, ou de todos, qualquer que seja o interessado, eu acho que deveria ser consultado, deveria ser feita uma reunião, polícia militar, com prefeitura municipal e os demais interessados ali naquela rua, para chegar num consenso e fazer aquilo que a maioria optar. Mas vejamos que dentro desse mandato, se é que eu posso chamar de mandato, é tudo muito a goela abaixo, não há diálogo, não tem o mínimo de conversa necessário para a gente chegar a finalizar uma questão que abrange tanta gente. E, por fim, eu agradeço publicamente, em nome do vereador Amarílio, ao deputado estadual Glaicon Franco, que disponibilizou R$30 mil para aquisição de equipamentos para a Escola Estadual Nossa Senhora do Rosário, que será uma emenda de livre escolha da direção, de alguns itens. Conversando com eles lá, não tive acesso à lista completa, mas alguns que eu lembrei aqui agora. Estão notebooks, ventiladores, data show, tela de reprodução de data show, lixeira, bebedouro, cortina, cadeira, mesa de reunião, e dentre muitos outros que é de livre escolha, eles foram escolhendo de acordo com a necessidade deles, porque eles vivem aquela realidade. Então, falo publicamente, já fiz a minha postagem a esse respeito na minha rede social, o dinheiro já se encontra disponível em conta para aquisição dos equipamentos. Basta agora que eles respeitem e façam todo o procedimento legal para fazer a compra dos equipamentos.
E lembrando que essa verba foi pleiteada por mim, pelo vereador Amarílio, numa das nossas visitas ao gabinete do deputado, e que sempre que há uma oportunidade da gente estar tendo acesso e solicitando emendas parlamentares para o município, nós não estamos fazendo nada mais do que a nossa obrigação. De fato, é muito bom poder agradecer ao deputado, é obrigação dele também, pleiteada por nós, que foi atendida. Muito obrigado. E até mesmo, agora só me fugiu como é que foi dito. O palestrante, o Richard, disse que a partir do dia 6/12, né, um representante, aí eu não me lembro se é do IEF, Paulinho, que fez um convênio, parceria com o município. Então virá novidades a respeito, né, dessas questões do meio ambiente. Então a gente acompanhar isso aí, porque 6/12 já é essa semana. Na verdade ele fez parceria com outras cidades, né? Mas Alfredo Vasconcelos, o tá chefe do ele se interessou. Está incluído. Né? Ele se interessou, então foi dito lá. Vereador. Boa noite a todos, agradecer a presença. Quero comentar a todos que assistem pela TV Câmara. Na reunião, na palestra de quinta-feira, senhor presidente, não pude comparecer, eu estava com meu filho ao médico. E sobre a via 040, pode contar comigo em qualquer reunião que eu estarei junto. Muito obrigado. Senhor presidente. Sim. Como ficou a situação da quadra lá do Pio 12? Tem alguma resposta? Sem respostas. Ultimamente, nenhum ofício de resposta chegou até a casa. Agora eu vou passar a palavra ao pedido de requerimento do senhor Fábio José de Souza para falar sobre o CONCEP Alfredo Vasconcelos. Boa noite a todos. Agradecer pela presença. Antes de dar início ao assunto que seria só o relatório, mas envolve o CONCEP, então eu preciso fazer uma colocação. O vereador José Marques fala sobre a questão da sinalização da ponte aqui, que o sargento Vargas informa que essa sinalização não está inadequada. Porém, esses questionamentos já foi feito em outras reuniões do CONCEP e outros policiais militares que comparecem todas as reuniões já falou que eles não estão tomando providências, não pode multar, não pode ficar, que eles tinham primeiro eles estavam fazendo advertência, conversando com as pessoas, mas que eles tiveram que parar porque as placas não estão de acordo com a legislação. Na última reunião do CONCEP, o policial que estava presente, o Barreto, ele deixa muito bem claro, e na reunião eu deixei, antes de iniciar a reunião, eu informei que as nossas reuniões do CONCEP, elas são gravadas em áudio, então tem o áudio dele falando muito claramente que as placas não estão de acordo e que eles não podem tomar providência. Então eu sugiro aos senhores, como o Maico vem também falando, sobre essa questão de por escrito, e o CONCEP vai solicitar que eles possam esclarecer isso aí por escrito, passar essa informação, se as placas estão ou não de acordo. Porque nas atas do CONCEP, em outras reuniões, isso consta que elas não estão de acordo com a legislação vigente. Então, eu sugiro aos senhores que peçam esse esclarecimento a eles, e na dúvida do sargento, nós estamos à disposição também, inclusive com áudio, para que ele possa ouvir sobre a fala do policial que estava presente, o Barreto. E as atas do CONCEP estão à disposição de qualquer pessoa, e nessas atas também consta outros relatos de outros policiais que as placas não estão de acordo. Então a gente precisa resolver essa situação, porque isso já vem prolongando. Entendeu? Então eu quero apresentar o relatório que a gente tinha conversado aqui, inclusive na reunião, de acordo que a gente decidiu na reunião, que nós iríamos fazer o levantamento, colocar todas as reivindicações da comunidade do distrito do Potreiro e
trazer esta casa, que a presidente lá e junto com os outros vereadores que estavam presentes, concordaram de fazer uma indicação conjunta e anexar ao ofício para ser encaminhado ao executivo. O que acontece? Tinha alguns vereadores que não estavam presentes, então a gente vai fazer a leitura, a Selma vai fazer a leitura do ofício que a presidente autorizou, e fica a critério dos senhores tomar essa decisão, se vão querer fazer a indicação e anexar ao relatório para ser entregue. E no relatório, nós estamos falando sobre a questão da sinalização, inclusive da Ângelo Bertolin, de acordo com a conversa que teve na reunião do CONCEP. Então, a gente coloca aí pedindo as providências. Eu vou passar para a Selma fazer a leitura e depois, qualquer coisa, a gente faz algum questionamento, se alguém quiser. Ofício de número 5 de 2019. Alfredo Vasconcelos, 2 de dezembro de 2019. Excelentíssimo senhor José Vicente Barbosa, prefeito municipal de Alfredo Vasconcelos. Reivindicações do Distrito de Potreiro e sinalização. Mediante reunião do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Alfredo Vasconcelos, CONCEP Alfredo Vasconcelos, realizado no dia 21 de novembro de 2019, no Distrito do Potreiro, neste município, vimos através deste apresentar reivindicações colhidas dos munícipes daquele distrito e, na oportunidade, ressaltamos a necessidade de melhorias nas sinalizações urbanas. Uma vez que o CONCEP Alfredo Vasconcelos, em outra oportunidade, já demonstrou através do relatório de mobilidade urbana entregue a Vossa Senhoria em 27 de maio no ano corrente e que até o presente momento nenhuma das questões levantadas foram solucionadas. Mister informar que se encontra anexo a este cópia da lista de presença dos presentes na referida reunião e que este ofício será entregue em parceria com a Câmara Municipal de Alfredo Vasconcelos, conforme acordado na reunião 21/11 de 2019, tendo em vista a presença de vários vereadores, inclusive a atual presidente da Câmara, a senhora Nirleia Milagres Coelho Silva, e os quais se manifestaram o desejo de participar das referidas reivindicações, as quais serão enumeradas a seguir. Reivindicações. Primeiro, providenciar faixa de pedestre e placa informativa que indica a área escolar próxima à Escola Municipal do Distrito do Potreiro. Segundo, providenciar sinalização e pintura dos redutores de velocidade no Distrito do Potreiro. Terceiro, providenciar passagem de pedestre na lateral da entrada da casa do senhor Teobaldo até a residência da senhora Marlene Teixeira. Quarto, providenciar placas indicativas de acesso às localidades. Quinto, providenciar sinalização de manutenção periódica no local para dar visibilidade no cruzamento, manutenção do corrimão da passagem de água pluvial e do corredor de velocidade, no cruzamento da comunidade da Tapera. Sexto, providenciar sinalização e alargamento das pontes do Zé do Vatinho e próximas ao restaurante do Teco. Sétimo, providenciar manutenção e ampliação da rede de água pluvial próxima à residência do senhor Walter Laureano, uma vez que, quando chove, a rede existente não é compatível com o volume da água, ocasionando alagamento na área de acesso à cozinha da residência do mesmo. Isto quando não invade a casa. Oitavo, munícipes presentes na reunião cobra do Executivo a fiscalização de construções iniciadas no distrito e que, em alguns casos, as construções invadem as estradas, que são áreas comuns da população. Nono, adequar as placas que proíbem trânsito de caminhões no trajeto onde se localiza o pontilhão conforme legislação vigente, pois, segundo informação do representante da Polícia Militar na reunião, não estão multando ou advertindo os motoristas, uma vez que tais placas estão em desacordo com a legislação. Décimo, estipular horários das placas recentes de proibido estacionar localizadas na rua Ângelo Bertolin, uma vez que fora do horário de comércio não justifica tais proibições.
Visando pela segurança em nosso município, o CONCEP Alfredo Vasconcelos apresenta as reivindicações e, certos de contarmos com o acolhimento e participação de Vossa Senhoria, reiteramos nosso protesto de elevada estima e consideração e reforçamos a importância de nossas parcerias. Fábio José de Souza, presidente do CONCEP de Alfredo Vasconcelos. Só um minuto, cortando o senhor. Sobre essa questão da rua Ângelo Bertolini, eu fico muito preocupado o seguinte, a gente sempre foi questionado porque o intenso volume de ônibus, de caminhões ali, estava dificultando a passagem, que às vezes tinha caminhão de um lado, do outro, e outro terceiro precisava passar. Aí o que foi feito? Foi solicitado, acho que foi até uma indicação minha, que fizesse a sinalização. Só que eu não sou técnica, eu não entendo a questão de que tipo de placa, modelo, legislação dela, não é comigo. Aí foi feito, colocado até muito rapidamente, que eu não sei se vocês se lembram, que foi muito rápido que foi colocado essas placas, porque um belo dia eu cheguei lá e eu mesma vi que eu estava errada, que eu estava com o carro debaixo da placa e não tinha visto ela. Eu assustei, porque geralmente não é atendido, né? Então, assim, realmente precisa ser refeito essa questão de carga e descarga. Mas lembrando que a questão de estacionar tem que ser realmente de um lado só, porque não tem jeito. O trânsito dificulta muito. Porque o município hoje, você vê, tem caminhões de leite, tem ônibus, tanto do barraca quanto os ônibus escolares, outros caminhões de abastecimento em geral. Então, assim, a questão de não estacionar de um lado da via, para mim, leiga, tá normal, mas a questão de colocar uma placa com carga e descarga ou outra semelhante, aí já não entra a minha pessoa. Só que assim, eu defendi a questão da sinalização por isso. Fui cobrada até, teve um dia que eu estava na festa de São José de Pouso Alegre, a pessoa me viu, já foi me falar para que aquelas placas? Para quê? Para dar comodidade para os transeuntes, que aquela rua ela tem um trânsito intenso, tem até outro dia eu vi, já mudou de assunto, a questão dessas motocicletas barulhentas, que agora vai ter multas maiores. Ai, que bênção, porque a Ângelo Bertolini, ela é assim de muita movimentação numa cidade pequena como a nossa, né? Então é só isso. Ô, senhora presidente, a senhora não está equivocada quanto a essa situação, não. Esse assunto foi levantado dentro da questão do CONCEP há algum tempo atrás e há necessidade realmente de impedir o estacionamento de um lado daquela via. O que pode ser feito para melhorar, e a outra coisa, a questão da sinalização, ela não está errada. Aquelas placas estão corretas. A única coisa que a gente levanta aqui é o seguinte: fora do horário de comércio, não justifica não poder parar ali, porque não tem trânsito. A maioria das vezes é o próprio morador da residência que vai parar ali. É um carro ou outro. E às vezes você impede isso e não tem essa necessidade. Então, o que está colocado no relatório é que se coloque a questão do horário, que a pessoa pode, do horário que ela não pode parar ali e estacionar naquele local. É isso. A necessidade, ela existe. Infelizmente, não tem como. E foi levantado dentro da reunião do CONCEP quanto à questão até mesmo do assalto, porque fica tão difícil ali que a própria polícia, para poder tentar perseguir o indivíduo, ela teve dificuldade em outras situações, porque não conseguia passar a viatura. Então, há essa necessidade. A gente não sabe amanhã, a questão às vezes pode precisar a própria uma ambulância, o próprio SAMU, fazer um socorro, e ali está o trânsito parado ali por essa situação. Quem passa ali vive essa situação. Mas o que pode ser sugerido? A questão dos comerciantes. Que a pessoa coloque em frente ao comércio a vaga ali, que ela seja assim, a pessoa pode parar, estacionar, para ela poder pegar uma mercadoria e depois ela ir embora. Não é o que está acontecendo hoje. As pessoas estacionam ali, vai resolver seus problemas, às vezes vai lá para a escola, estacionou lá na porta do comércio, que lá não tem nada, não proíbe, não tem coisa, vai embora e fica lá. Às vezes o próprio professor, às vezes, está lá dando aula e o carro está lá, entendeu? Então, é isso que colocar lá a questão, que o cara pode estacionar desde que ele vai embarcar e desembarcar alguma mercadoria. Então, pronto. E o restante das vagas fica
livre acesso às outras pessoas. Então é uma das formas de resolver. Mas infelizmente retirar as placas não é solução. Primeiro que a rua não foi projetada. A gente sabe que as ruas do município não foi projetada. Então a maioria das ruas aqui, ela não tem condição. Você vê que tem rua aqui que nem passa, não vê, se tem rua que teria que ter ser mão única, que já foi comentada aqui, inclusive no relatório de mobilidade urbana que o CONCEP fez, a gente relata essas questões, de que coloque algumas ruas aqui dentro do município que seja mão única, porque não tem condição de ter o fluxo de um lado e do outro, não tem, a rua é muito estreita. E tem ruas novas surgindo aqui no município, inclusive na próxima Ângela Bertolini ali, uma rua nova que vai sair ali com o mesmo problema. Que inclusive está lá a rua que tem o depósito de gás, que eu esqueci o nome dela. Assim, eu não, de qual não lembro. Alexandre Bertolini. É uma rua que sempre se fala sobre essa questão, que é uma rua estreita, que não tem como parar. Nós estamos com uma rua surgindo nova nas mesmas condições. Será se não deveria ter tido uma fiscalização do município antes? Às vezes a questão de impedir que a pessoa pudesse vender aquele lote, entendeu? Então hoje está lá, é mais uma rua com mais um problema. E é uma rua que está surgindo agora, que ela nem existe ainda. Tem lá um trio, que vai virar uma rua, porque tem uma casa, tem a casa embaixo, tem uma casa em cima sendo construída, e é mais um problema que está surgindo, entendeu? Então assim, tem que se pensar nessas questões. Aí é onde a gente fala aqui da questão da fiscalização. Na estrada que liga, que é a zona rural, liga ao Pouso Alegre, nós estamos tendo obras que estão invadindo o asfalto, que está dificultando a questão, já é estreito e tem obra invadindo. O proprietário está errado de ter feito? Não. Porque houve uma orientação do município, será se um fiscal teve lá e falou com ele, não, assim não pode, vamos tentar achar uma solução, o engenheiro foi lá, fez um projeto para poder olhar essa situação? Não houve. Então, de certa forma, as pessoas, os proprietários, ele não tem culpa. Mas é preciso que o executivo faça alguma coisa. É necessário que faça uma intervenção, que vai lá, que tente resolver esses problemas e que evite que novas construções venham acontecer. Entendeu? Isso está acontecendo aqui dentro do município. A rua que eu moro, as pessoas construíram e invadiu a rua. O projeto da rua era 7 metros, que o do proprietário do loteamento deixou, hoje a rua tem 5 metros, porque pessoas construiu dentro da rua. Aí o que vai fazer? Vai desmanchar a casa da pessoa? Não vai. Então, quer dizer, é mais uma rua estreita, mais uma rua com problema. Entendeu? Então, são coisas que podem ser evitadas com a questão de uma fiscalização, questão de orientar as pessoas, porque a obra, ela não acontece da noite para o dia. Ninguém constrói uma casa, começa de manhã e termina ela à noite, não. Isso leva tempo. Então, dá tempo do nosso executivo aí, ou passar para o fiscal, para o funcionário da prefeitura, fazer essa fiscalização. E aí fica aí, os senhores vão fazer a indicação para anexar o ofício, vocês vão querer fazer alguma alteração, porque levantou a questão da sinalização aí eu deixo a cargo dos senhores. Se os senhores não for fazer, o ofício vai ser entregue, porque, de acordo com informações da Polícia Militar, as placas não estão de acordo. Então, eu não vejo o motivo para que se mude o ofício. O ofício executivo, né? Entendeu? Então... Porque você faz um ofício, senhora presidente, para o sargento Vargas, que ele responda a situação que ele me falou? Meu nome. O seu nome. E os demais... A gente já tinha falado desse ofício semana passada, né, para formalizar. Não, mas aqui a gente está fazendo o relatório que foi discutido na comunidade lá no distrito de Pouso Alegre. Desculpa, sobre o relatório, eu não estava presente na reunião, não sou contra, entendeu? Mas, entendi, só porque eu não estava presente, não vi o que foi falado. É o que acabou de... Eu acho que deveria reforçar o relatório do CONCEP, que seja por ofício ou que seja por indicação conjunta, e anexa o ofício do CONCEP junto à indicação. É porque a proposta que foi colocada na reunião é que o CONCEP iria fazer o ofício
e que iria ser feita uma indicação conjunta dos vereadores que estivesse de acordo, anexar o ofício e entregar ao executivo. Então, faz isso então, né? Com certeza. Foi concordado. Obrigado. Só, presidente, só para fazer um comentário rápido aqui, na verdade, essas placas, eu não estou emitindo juízo a questão se está certa ou se está errada, da Ângelo Bertolini. O que a gente faz é o seguinte: a senhora fez uma indicação a pedido de alguém. Eu estou fazendo um comentário. A demanda, né? Porque realmente. Eu também estou fazendo um comentário, eu nem fiz a indicação. Eu fiz o comentário a respeito da rua, também a pedido de alguém. Então, quer dizer, aqui a gente cumpre aquilo que o povo pede. A senhora fez a indicação porque alguém me pediu, eu fiz o comentário porque fui solicitado por alguém. E essa questão de a rua lá passa muito carro, moto barulhenta, não sei o quê. Agostinho Bianchetti também não é diferente. Não lembro se na época eu cheguei a fazer indicação a pedido da gerente do Banco Sicoob que colocasse placa de proibido estacionar em frente ao banco por questões de transporte de valor. Já foi feito. Eu fiz o pedido de embarque e desembarque de valores. Isso. Então já foi feito o pedido. Aí não foi colocado. Por quê? Não é porque eles querem ter exclusividade da frente do banco. É porque às vezes tem algum caminhão parado ali em frente e o carro forte para do outro lado da rua, em frente lá de casa, e eles não têm visão, não têm visibilidade nenhuma. E corre o risco de acontecer o pior ali perto, sabe? Quando é transporte de valor, o negócio é mais pesado. Então eu não estou emitindo juízo de questões se está certo ou se está errado. Eu estou representando aquilo que me foi passado. Agora, que eu acho que a decisão final não pode ser exclusivamente do CONCEP, a decisão final não pode ser exclusivamente da Câmara e nem muito menos a decisão final deve ser exclusivamente do prefeito. Por quê? Envolve as questões que eu já tinha comentado antes. Envolve moradores, envolve comerciantes. Eu acho sim que deveria sentar, conversar, abrir o diálogo e chegar num consenso, no ponto comum que vai agradar. Aí é que a maioria vai decidir, que vai agradar ou desagradar uma parte ou não, mas a maioria estando presente, porque o senhor sabe resolve. Que realmente é conflitante. A gente tem história ali de morador que se o carro estacionar de frente ao portão dele, ele vai lá e arranca a pessoa de onde ela estiver e tira. Na frente da garagem é sacanagem. Você sabe. Então, assim, a partir do momento que colocou as placas, eu acredito que ele adorou. Que ele não teve mais esse problema. Não, claro. Não, mas na frente do portão é sacanagem. Pois é, mas ele não coloca, né? Não estaciona. E as pessoas, você sabe como é que são. Vão fazer seus, igual foi falado, os seus afazeres e acaba esquecendo, ficando lá. E o cara tem que entrar e sair. A gente, mexendo com o público, a gente sabe que a demanda ela existe dos dois lados. Os que gostam e os que não aceitam. Por isso que nas questões que dividem opinião, deveria ser amplamente conversado, dialogado, para você chegar num denominador comum. Mirleia. Por favor, tem que ter requerimento, por favor. Mirleia. Está faltando demarcação na área de carga e descarga. Eu vou... Também. Eu vou falar aqui até que foi citado. Já que fez as placas, que é um consenso que precisava. O CONCEP já fez ali uma indicação que a gente vai acompanhar, que eu acho ótima, de colocar o horário de comércio, de 8 a 18. Eu acabei de fazer uma indicação para a Selma ali, que já está pronta, para que o Renato falou. Já está falando, fala o assunto inteiro. Que é para colocar carga e descarga em frente aos principais comércios. Porque foi feita as placas, eu acho que foi bom, as placas era necessário, e a gente viu a necessidade agora de colocar o horário de 8 às 18, que é o horário de comércio, que à noite não tem necessidade. Na verdade, está melhorando o que foi feito. A gente não está entrando e fiz uma indicação aqui também, que é para providar a instalação de placas de carga e descarga em frente aos principais comércios. Porque aí a gente vai melhorando o que foi feito. Então não é quem está culpado, quem está certo, quem está errado. A gente tem aqui, fez, tá bom, vamos melhorar. Então acho que com a indicação do CONCEP, que eu acho muito válida, do horário de 8 às 18,
Eu já tinha até escrito que ia deixar para outra reunião, já fiz de uma vez, porque o assunto já está em pauta, de instalação de placa de carga e descarga, porque eu acho que aí fecha o assunto. E futuramente, se precisar de mais alguma coisa, a gente vai debatendo aqui e vai fazendo. Obrigado. O senhor está sem requerimentos hoje, não? Você não consegue fazer uma carga e descarga para cada 200. Tem que tomar uma qualidade que vai atender todo mundo. É simples. Eu estou falando assim, essa parte da execução cabe ao executivo estudar e fazer o que é melhor. Na minha indicação aqui, eu falei os principais comércios, é só uma sugestão. E essa análise técnica aqui não cabe à Câmara, a gente não é competente para fazer essa análise. Isso aí, o executivo que tem que fazer esse levantamento. Acho a colocação válida, eu acho sim, e assim o executivo tem que fazer esse levantamento do que é o melhor para a cidade, para os moradores, para quem passa, do modo geral. Nós acabamos de discutir isso mais o Fábio agora, a respeito. As indicações de placas a gente faz, mas a gente não conhece a legalidade. Que o executivo contrate uma empresa nesses estudos aí que fique responsável. Porque a Câmara tem a obrigação de fazer a indicação, mas não conhece de leis. Isso, a gente não quer. Eu acho que ele fecha fácil. O secretário vai fazer a leitura das indicações. Indicação de número 142 de 2019. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Alfredo Vasconcelos, o vereador que essa subscreve na forma regimental vem indicar ao excelentíssimo senhor prefeito que providencie a construção de meio fio na rua João Viol até a esquina do Bar do Gonha. Tal solicitação se faz devido ao questionamento dos moradores, pois há meio fio somente de um lado da rua. Espero o empenho do Executivo para a realização acima indicada. Sala das Sessões, 2 de dezembro de 2019. Márcio Mário Pereira, vereador. Indicação de número 143 de 2019. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Alfredo Vasconcelos, o vereador que essa subscreve na forma regimental vem indicar ao excelentíssimo senhor prefeito que providencie o cascalhamento próximo à igreja na comunidade do Morro Queimado. Espero o empenho do Executivo para a realização acima indicada. Sala das Sessões, 2 de dezembro de 2019. Fábio José Garcia, vereador. Indicação de número 144 de 2019. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Alfredo Vasconcelos, o vereador que essa subscreve na forma regimental vem indicar ao excelentíssimo senhor prefeito que providencie a instalação de placas de carga e descarga em frente aos principais comércios da rua Ângelo Bertolin. Espero o empenho do Executivo para a realização acima indicada. Sala das Sessões, 2 de dezembro de 2019. Michael Marcos Ribeiro, vereador. A nossa próxima reunião, dia 9/12, às 19 horas, aqui nessa casa. Vamos encerrar a nossa reunião. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do povo de Alfredo Vasconcelos e sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião. Uma boa noite a todos.